Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui uma live aqui da Liga Apologética hoje para falar aí sobre Daniel 10, Daniel não, Apocalipse 13. Vamos lá. Sejam bem-vindos. O pessoal tá pedindo para postar o link da live aí, cara. Tô mandando lá já, tô mandando para você aí, já olha aí. Eu vou distribuir aqui pra galera. Meus amigos do canal da Liga aí, ajudem a compartilhar aí o link aí nas, nas, nas redes sociais de vocês aí, no WhatsApp, no Facebook. Bom, deixa eu me ver aqui. Aquiles, boa noite. Rafael, boa noite. Amigos, estamos compartilhando o link aqui, já já nós vamos começar aí a nossa live aí, hoje nós vamos falar especialmente sobre o capítulo 13 de Apocalipse e também questões relacionadas a esse capítulo aí, que é um capítulo tão intrigante, né? Cervelli, manda um salve pro pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live aqui. Deixa eu arrumar minha câmera. Eu tô no meu telefone, então não vou conseguir acompanhar quem que tá escrevendo aí, fazendo uns comentários, mas o Thiago vai acompanhando aí, a gente vai respondendo as dúvidas do pessoal aqui. Certo. Já que você não pode ler, eu leio e você responde. Não, nós dois, sem essa. Deixa eu ver aqui, compartilhei com os amigos. Tô mandando aqui ainda. Ver aqui. Mais quem chegou aqui? Caipira chegou aqui, um abraço. O Neto Calabresa chegou aqui também. Um abraço para você, meu amigo. Boa noite para todos vocês. O Hélio chegou aqui também. Boa noite para você. O Jorge Luiz, Fábio Maciel. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Márcio Marinho. Sejam todos bem-vindos. Amigos, deixe-me ver aqui só para coisa. Ok. Amigos, aí nós temos o Joel chegando, o Adair, pessoal chegando aí. Amigos, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. E aí, hoje nós vamos comentar sobre Daniel, tô com Daniel na cabeça, sobre Apocalipse, capítulo 13, certo? Porque qual é a questão aí que nós vamos tentar responder em Apocalipse, capítulo 13, certo? O Samuel Ramos, provavelmente conhecido aí de muitos de vocês, eu creio que muitos de vocês conhecem Samuel Ramos, já devem ter assistido os vídeos dele aí no YouTube, certo? Já devem ter compartilhado o canal dele, até alguns devem ser inscritos no canal do Samuel Ramos, certo? Thiago Santana disse que o Cervelli é um herege. Ops. Com certeza, pô. E aí, o que acontece? O Samuel Ramos, algumas pessoas pediram que eu estivesse gravando, comentando sobre isso, que é o seguinte, o Samuel Ramos, ele crê que vamos ler o verso aqui, quem estiver com a Bíblia aí, para ficar mais claro, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 5, certo? Nós vamos ler aqui só para colocar a problemática, e aí, na sequência, nós vamos começar a abordar, eu e o Cervelli, isso daí, tentar explicar para vocês, certo? Então, quando nós lemos o verso 5, diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. O Samuel Ramos diz que esses 42 meses são relacionados ao futuro, acontecerá no tempo do fim, e não como tradicionalmente os adventistas têm interpretado,
que se refere, tradicionalmente, se interpreta que esses 42 meses aqui se referem seriam 1.260 anos, que se dão aí de 538 a 1798, certo? Que seria aí o tempo do fim. Inclusive, é basicamente isso que diz aqui a posição, como diz eu creio que muitos de vocês já tiveram acesso a esse material aqui. Se não tiveram, eu até recomendo a vocês, tá? Ó, esse material aqui, ó, Apocalipse 13, certo? Do Mervyn Murray, certo? Então, aí de 538 até 1798, essa seria a interpretação tradicional. Então, se interpreta ele que ali com o decreto de Justiniano, aonde o Papa João II se torna agora o grande líder da igreja, o Papa, né, da igreja no mundo, e esse período se estenderia até 1798, quando Pio VI é preso ali por Berthier, por ordem de Napoleão, e ele vai acabar morrendo na prisão. Então, se interpreta assim, na visão tradicional. O Samuel Ramos tem dito que esses 42 meses se refere ao futuro e não ao que já passou. Cervelli, antes de nós entrarmos aí para abordarmos essas questões teológicas, como que você vê isso? Isso traz problemas teológicos para nós? Isso é futurismo? O que você diz para nós? E você que é um profundo estudioso das profecias. Obrigado aí pelo profundo estudioso das profecias. Bom, eu não reconheço a estrutura literária do capítulo, causa sérios problemas na nossa interpretação. Um exemplo disso que é muito claro é quando a gente compara uma situação semelhante em Daniel 9, do capítulo 24 a 27, quando nós temos ali as 70 semanas, né? Então, normalmente os evangélicos, eles fazem uma leitura corrida, né, sequencial ali daqueles versos, e quando eles deveriam interpretar a palavra ali de príncipe como uma referência ao Messias, eles acabam interpretando como se fosse o anticristo, né? Então, quem vem cessar os sacrifícios ali não é o Messias cumprindo todos os tipos do Antigo Testamento, mas sim o Messias, que faz um pacto que faria um pacto judeu por uma semana, né? Sendo que a gente nunca tem o anticristo fazendo um pacto com ninguém, né? Então isso é bem problemático. E a gente tem essa questão aí no livro do Apocalipse, que quando você faz essa leitura sequencial, em Apocalipse 13, você não está reconhecendo a estrutura hebraica, porque embora o livro tenha sido escrito em grego, né, o escritor ali, ele é um judeu. Então ele pensa como um judeu, e a gente tem que reconhecer que o capítulo ele tem quiasmos, né, e o próprio livro do Apocalipse ele é um quiasmo, né, e a gente tem um estudioso adventista que já falou sobre isso aqui nesse livro. Agora a gente tem esse livro aqui em português, né, Thiago? Já foi publicado isso aqui ou não? Aí, ó, que legal. Então, para mim, aqui na página 24, eu tenho aqui um artigo do William Johnson. Ele está comentando sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui. Exatamente, ó. Então, ele comenta aqui na página 24 desse livro sobre a estrutura literária do capítulo 13. Ele está fazendo uma exegese sobre o Apocalipse 13, e ele fala assim, ó, a besta exerce autoridade por 42 meses. Nós não devemos considerar o período de 42 meses depois da cura da besta, né, da cura fatal da besta. Na verdade, os versículos 5 ao 10 do capítulo estão em paralelo, né, de pensamento com os versos 1 a 4. Então, os primeiros 4 versos introduzem a besta do mar e dão, né, uma descrição geral dessa.
E os versículos seguintes, né, os outros versículos seguintes, eles elaboram e explicam o que vem anteriormente. Tá? Eu não sei que página que está em português aí, mas creio que não está muito diferente, não. Não tá, não. É interessante, Cervelli, também nesse sentido aí, o pessoal, aqueles que quiserem adquirir, ele é um livro bem grossinho, bem interessante, né? Feita a tradução aí, quem quiser ter acesso a essa obra, é uma obra fantástica, tá? São estudos sobre o Apocalipse. E essa estrutura que você compartilhou aí, Cervelli, eu até gostaria de colocar para eles aqui a imagem no PowerPoint para demonstrar isso daí que você comentou, para nós aprofundarmos isso daí. Certo? Eu só vou tirar aqui a imagem rapidinho do Cervelli, só para compartilhar com vocês aí a tela aí, certo? Para vocês darem uma olhada nessa estrutura aí, certo, amigos? Vocês estão vendo o PowerPoint aí? Deixa eu ver aqui, voltar aqui só um segundo. Só um segundo aqui para nós compartilharmos aqui esse PowerPoint. Certo? Vamos lá. Acho que agora vai dar. Bom, amigos, vocês estão conseguindo visualizar o PowerPoint aí? Eu acho que alguma coisa está aqui complicando de compartilhar o PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Seria aqui. Isso. Bom, deu certo. Agora sim. Agora vai. Agora eu acho que deu certo aqui. Deixa eu ver. Agora deu certo. Vamos lá. Amigos, a estrutura que eu gostaria de olhar rapidamente com vocês, que o Cervelli menciona, é essa aí, certo? É uma estrutura seguinte. Eu vou ler rapidamente o texto com vocês aqui em português, para vocês conseguirem perceber essa estrutura literária do capítulo 13, certo? Verso 1 a 10, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, percebam, aí nós temos a leitura do texto, né, uma leitura corrida. E aí, o que acontece? O Samuel Ramos, ele faz essa leitura corrida. E aí ele diz o seguinte, veja, o verso 3 e o verso 4 falam da ferida, ou seja, no verso 3 a besta é golpeada. E no verso 4, todo o dragão dá autoridade para ela, e por causa disso as pessoas adoram o dragão e também adoram a ela. Né? E é dito, quem é semelhante à besta? E aí no verso 5 é falado dos 42 meses. Então ele diz assim, veja, o golpe mortal
que aconteceu em 1798, passou. Isso seria no verso 3 e 4, segundo Samuel Ramos. E o verso 5, então, que fala dos 42 meses, é algo que vai acontecer depois disso, seria no futuro. Só que o que acontece? O Samuel Ramos, ele comete um erro aí, que é ignorar a estrutura literária de Apocalipse, capítulo 13, do 1 ao 10. E eu vou mostrar para vocês por quê. O que acontece? Você tem uma estrutura aqui que é A, B, B e C, C. Aonde você tem o seguinte, a besta recebe a autoridade do dragão, em A aqui a besta recebe a autoridade do dragão, e em A aqui, isso daqui seria o verso no 13:2, e no 13, verso 5, a besta recebe uma boca e autoridade. Então, bate aqui. E em B aqui, uma de suas cabeças recebe um golpe fatal. Verso 3. Já em B aqui, durante 42 meses. Então, B aqui bate com isso daqui. E em C, a ferida é curada, a besta é adorada. Né? No segundo parágrafo, então, no segundo parágrafo aqui do verso 3 e 4, você tem a ferida é curada e a besta é adorada. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Abre a sua boca, adorada pelo mundo. Então, você tem uma relação aqui que é de uma estrutura literária. Esse texto não pode ser lido de forma corrida. Você pegar e ler como se um versículo estivesse acontecendo historicamente na sequência do outro. Não. O verso 5 aí, que ele usa, que seria esse daqui, a autoridade, né, da besta, né, ele está relacionado com o verso 2. Então, veja, o Jacques Ducan bem comenta isso daí, o Jacques Ducan diz o seguinte, ele diz assim, este paralelismo relaciona B com B, o paralelismo que vocês acabaram de ver. E ele continua dizendo, no primeiro parágrafo, a besta recebe a autoridade do dragão, até que uma de suas cabeças é golpeada. Depois do que o mundo todo admira, depois do mundo todo admirar ela. Da mesma forma, é o segundo parágrafo, a besta recebe a autoridade do dragão durante 42 meses, depois que o mundo outra vez a adora. A besta, então, recebe o golpe no término dos 42 meses. Então, deixe-me tirar aqui agora, rapidamente, voltar aqui para... Ok, vamos voltar aqui, vamos colocar aqui o nosso amigo Cervelli de novo, juntos aqui. Então, amigos, o que acontece? Isso daí que o Cervelli estava comentando com vocês é o que vocês viram agora aí na tela, nesse PowerPoint. Você tem A, que seria o verso 2, batendo com o verso 5, o verso 3 bate com o final do versículo 5, tá? E o versículo 4 bate com o verso 6 a 7. Aqui há uma pequena discordância, inclusive, entre o Dr. Ranko Stefanovic e o Dr. Ducan, porque o Ranko coloca do verso 6 até o 7, o Ducan inclui o verso 8. Segundo o Ducan, o 8 já se referiria ao tempo do fim, após o tempo do fim, que começa em 1798, certo? Cervelli, pode continuar aí falando. Independentemente dessa pequena discordância, né, dos nossos estudiosos, a gente percebe que uma leitura corrida do texto ela é inadequada, e isso vai causar problemas graves na interpretação. Além do Samuel Ramos não reconhecer a estrutura literária do capítulo, ele não reconhece a estrutura literária do próprio livro como um todo, né? E se você tem esse livro aqui, ó, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, eu adoro esse livro, adoro o Mervyn Maxwell, porque ele era um ótimo pesquisador, e ele, aqui na página 62, ele traz a estrutura quiástica do livro do Apocalipse. Então ele vai mostrar que a parte histórica, vamos dizer assim, do Apocalipse, que seria o grande conflito em andamento, ela acontece até
o capítulo 14. Ou seja, a maior parte do grande conflito já aconteceu. E a partir do capítulo 15 em diante, então nós temos ali já o grande conflito consumado, ou então, melhor ainda, seria depois do fechamento da Porta da Graça. Tá? Então, a maior parte do texto que acontece dentro dos primeiros 14 capítulos já aconteceu. Tá? Então, isso daí vai afetar diretamente a nossa interpretação do texto como uma questão que é futura ou não. E eu sei que tem um pessoal que está perguntando para a gente falar sobre as trombetas, infelizmente não vai dar para falar hoje, mas esse é um dos argumentos fortíssimos aí, porque as trombetas, a maior parte delas já aconteceram. Né? Essa estrutura ela foi elaborada e descoberta pelo Dr. Kenneth Strand, e eu acho que realmente faz uma diferença muito grande na interpretação do Apocalipse, e o Marv Marcel, ele elabora o livro dele sobre o Apocalipse, na interpretação sobre o Apocalipse, dentro dessa organização quiástica do livro de Apocalipse. Eu sei que tem outros escritores, inclusive adventistas, que dão outras estruturas, mas a ideia central do Kenneth Strand, ela está muito correta. Exatamente. E é interessante também, falando de obras, essa obra aqui que tem em língua portuguesa, Princípio do Fim, tá? Você encontra na Casa Publicadora, na Unaspress. O primeiro capítulo aqui, isso aí é uma coisa interessante de nós mencionarmos, o fim do historicismo, reflexão sobre a apocalíptica bíblica. Aí o John Pauli falando sobre o método historicista. Depois você vai ter um artigo, né, o historicismo como um método de interpretação, ou seja, o método historicista para se interpretar o Apocalipse. Depois, 10 chaves para interpretar o Apocalipse. E aí, então, você tem aqui 100 páginas só falando sobre historicismo e métodos chaves para interpretar o Apocalipse, que é algo que, por exemplo, o Samuel Ramos, ele não segue uma escola, uma única escola. Tem hora que ele faz uma interpretação historicista e tem hora que ele faz uma interpretação futurista. E isso é um problema. Porque, por exemplo, quando você pega Daniel 7, nós temos uma relação clara entre Daniel 7 e Apocalipse 13. E ninguém negaria isso, nenhum adepto do método historicista vai negar essa relação. Aí o que acontece? Você tem 4 animais em Daniel 7. Você tem o leão representando Babilônia, você tem o urso com as 3 costelas na boca representando a Medo-Pérsia, você tem o leopardo com 4 cabeças e 4 asas representando a Grécia, e você tem o animal terrível e espantoso, que representa a Roma. E do meio dos 10 chifres do animal terrível e espantoso, sai um chifre pequeno. E se você vai ler as características do chifre pequeno, o chifre pequeno, ele fala contra os santos do Altíssimo, ele fala contra o Altíssimo, ou seja, ele blasfema contra o Altíssimo. Isso é interessante, porque, veja, quando você faz um estudo comparativo da besta de Apocalipse capítulo 13 com o chifre pequeno de Daniel, você vai ver que eles têm as mesmas características. Ou seja, a besta de Apocalipse capítulo 13, ela é o chifre pequeno de Daniel 7. E isso é importante. Por quê? Porque na interpretação historicista, o chifre pequeno ele surge após a queda de 3 tribos bárbaras, que a última seria os ostrogodos em 538. Essa é a interpretação tradicional. Então, começaria daí o chamado Império Papal, ainda que em 508 você já tenha papas ali com influência. Mas você ainda não tem um papa ainda, como isso aí só vai ter em 538, com o decreto de Justiniano, um papa que vai governar a igreja como um todo. Então, veja, e é a partir de 508 e com mais força em 538 que a igreja agora, católica romana, ela vai começar a ter um relacionamento maior com a política, porque quando cai a Roma, ali, o Império Ocidental, em 476, a igreja vai ganhando cada vez mais força e mais espaço, de forma que agora você tem uma relação política e religiosa muito grande. E isso se dá exatamente
no período dos 1.260 anos. Então, veja, se colocar esses 42 meses como sendo algo futuro, você quebra a sincronia profética entre Daniel e Apocalipse. Você já cria um problema aí, porque aí você já não consegue mais relacionar o chifre pequeno com a besta. Por quê? Aí eu gostaria de deixar passar um pouco o Cervelli falar, a questão aí, Cervelli, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo e os 42 meses. Eu acho que seria interessante nós lidarmos com isso daí. Então o que acontece? Quando a gente faz essa comparação entre Apocalipse 13 e Daniel 7, a gente percebe que, como o Thiago falou, esse animal de Apocalipse 13, ele tem as características de todos os animais combinados de Daniel 7, ou seja, é uma amálgama dos animais de Daniel 7. Interessante, quando você vai em Daniel 7, aqueles animais, aquelas bestas, elas saem da água, né? Aquela referência à água ali é provavelmente uma referência a Tiamat, né? Tiamat surge de todas as outras bestas. Então, seria um mito babilônico. É importante a gente reconhecer isso, por quê? Porque justamente essa união de todas as bestas no Apocalipse 13 vai mostrar que essa análise do mito babilônico ele faz sentido, né? E que realmente acaba sendo um besta só, né? Agora, em Apocalipse 12, a gente tem, no caso, o dragão representando o período de 60 anos, né? Em Apocalipse 13, durante os 1.260 anos, e em Apocalipse 17, depois dos 1.260 anos. Então, muitos dos nossos estudiosos, eles reconhecem como sendo uma única e mesma besta, só em fases diferentes. Tá? E a gente reconhece também essa questão dos 42 meses, 1.260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, sendo o mesmo período profético. Mas são maneiras de diferir ao mesmo período profético. Muito bom, Cervelli, muito bom. E essa é uma questão que é importante de ser frisada, né, Cervelli? Porque se nós entendemos essa relação, e essa é a interpretação adventista, porque, assim, embora existam divergências pequenas entre os teólogos adventistas, em um detalhe ou outro na interpretação profética, mas você tem uma interpretação que, no geral, ela é aceita, não é verdade? E, por exemplo, essa relação entre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel 7:25, ela com os 42 meses, ela é aceita, né? Quase que universalmente. Inclusive, é interessante se nós olharmos o chifre pequeno para fazer uma relação entre o chifre pequeno e a besta aí. Eu gostaria de fazer uma comparação com vocês, tá? Por exemplo, em Daniel 7, verso 25, o verso 8, diz assim: neste chifre havia uma boca que falava com insolência. No verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso em Daniel 7. Agora, em Apocalipse, capítulo 13, verso 5 e verso 6, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Olha a relação clara entre o chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13. Aí, segundo paralelo, magoará os santos do Altíssimo, Daniel 7, 25. Agora, em Apocalipse capítulo 13, verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Olha outro paralelo. Agora, em Daniel 7, 25, ainda tem: os santos lhe serão entregues nas mãos. Em Apocalipse 13, verso 7, foi-lhe permitido que vencesse os santos. Em Daniel 7, aí vai ter o último paralelo, exatamente os 1.260 anos. Né? Um tempo, 2 tempos e metade, um tempo que nós sabemos que são 1.260 anos. Então, o que acontece? Quando você dá uma olhada nos paralelos entre o chifre pequeno, a ponta pequena de Daniel 7 e
a besta de Apocalipse capítulo 13, você tem uma relação muito clara. Ou seja, nos impede de jogar esses 42 meses para frente. Mais uma vez, você quebra toda a sincronia profética, toda a relação que existe entre Daniel e Apocalipse. E é interessante porque, Cervelli, me parece que João está citando Daniel 7. Ele tem Daniel 7:20. É interessante você fazer essa comparação, né, que você está falando, porque hoje o maior especialista em Apocalipse, infelizmente, não somos nós, né? Mas para mim eu considero é o G.K. Billy, né? Então ele fala sobre as alusões que o Apocalipse faz, né? O Apocalipse não chega a fazer citações, mas alusões. Uma alusão é praticamente uma citação. Aqui, o que acontece que ele explica é que as alusões, elas têm força interpretativa. Então, se você tem uma alusão a um texto bíblico, você tem que interpretar o Apocalipse à luz daquele texto bíblico anterior. Então, por isso que é impossível para a gente pegar e considerar esse período profético de 42 meses, ou 1.260 anos, um tempo, 200 metades de um tempo, no futuro. Mas a gente tem que reconhecer dentro do período histórico. Por quê? Porque uma alusão direta a Daniel 7 é impossível interpretar de maneira diferente se você quer seguir hermeneuticamente, né? A hermenêutica do Evangelho e a chave interpretativa de Apocalipse 13, que é Daniel 7. Na verdade, o Apocalipse ele alude a vários livros da Bíblia, né? Vários textos da Bíblia, mas o texto base de Apocalipse é Daniel 7. Então, nós temos ali um marcador temporal claro, né? E esse marcador temporal claro, ele deve reinar na nossa interpretação bíblica de Apocalipse, senão nós cometeremos erros. E esse é o erro básico que não só Samuel Ramos comete, mas outros intérpretes também, inclusive adventistas, não reconhecer essa relação, né? E acho que o Hans LaRondelle, ele fala muito bem sobre isso naquele livro Las Profecias del Fim, né? Ele comenta isso daí. Se você não reconhecer essa relação, né, essa alusão a Daniel 7, nós vamos incorrer em erros gravíssimos aí. Isso. E só lembrando uma coisa aqui, amigos, olha, nós não estamos falando mal do Samuel Ramos, certo? Aqui não tem nada pessoal. Nós estamos discutindo ideias, interpretações, tá? Ninguém está questionando se ele é um homem de Deus, se não é um homem de Deus. Isso daqui está longe de questionamento. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos falando de ideias, da interpretação que é feita. Agora, Cervelli... Só te cortar aqui um segundinho. Eu conheço o pastor Samuel Ramos, entendeu? Encontrei com ele quando eu morava em Orlando, encontrei com ele na Andrews, quando eu estava fazendo meu mestrado. Então, uma pessoa, olha, gente finíssima, eu só ouço coisas boas dele, entendeu? Um pastor fantástico, pastor jubilado aqui nos Estados Unidos. Então, olha, não tem nada para falar do pastor Samuel Ramos, mas cada um tem uma posição diferente e eu acho que ele também tem a liberdade dele de defender o que ele quiser, né? Porque quando a gente vai para interpretação profética, muita coisa é especulação. E ele tem o direito dele, né? E eu defendo o direito dele de falar, mas não quer dizer que eu concorde, né? E o Thiago concorde também. Exatamente. Agora, Cervelli, uma coisa que nós estávamos conversando nos bastidores antes de começarmos a live, exatamente sobre Daniel 12. E aí, inclusive, eu até coloco na tela o comentário do amigo aí, né? Que ele coloca em algumas eu acho que ele quis dizer profecias de Apocalipse e Daniel, né? Exemplo, em alguns momentos de Daniel 12 refere-se à escatologia. Cervelli, qual é a relação de Daniel 12 com Apocalipse capítulo 13? Qual é a importância disso daí para nós? Porque lá tem a questão de 2 períodos de tempo que são mencionados em Daniel 12, né? Nós temos 3 períodos de tempo, né? Nós temos aqui
Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós temos os 1335 dias e os 1290, né? Eu acho que a chave para interpretar Daniel 12, ela é encontrada dentro do próprio livro de Daniel. E isso vai refletir na nossa interpretação lá de Apocalipse 13. Né? Então, a lição da escola sabatina, eu acho que foi muito boa, porque embora a lição fez uma análise simples do capítulo, ainda assim ela lançou as bases para nós vermos esses períodos se cumprindo no passado. Quando você vai ali em Daniel capítulo 12, no versículo 7, é dito assim, ó, sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí o verso continua dizendo assim, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Ou seja, esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, está apontando para Daniel 7, 25. Como que a gente sabe isso? Porque lá é mencionado o mesmo período do tempo e também é dito sobre um período de perseguição. Então está apontando para o passado no livro e não para o futuro. Então você vê como que é problemático isso. Se você aplicar esse período temporal para o futuro, para uma lei dominical, ou o que você quiser, você está destruindo a estrutura do próprio livro de Daniel. Então daí você vai incorrer com vários problemas. E se você continuar, por exemplo, no versículo 11 ali, onde se refere ao período de 1290 dias, é falado ali sobre o Tamide, que é tirado, e é falado sobre a abominação desoladora. Aonde que a gente vê isso? A gente vê isso justamente lá em Daniel 8, né, e também em Daniel 11, o que está dentro do período ali dos 2.300 dias. Tá? Então, o texto, obviamente, se você seguir uma interpretação sólida, de acordo com o próprio livro, ele está apontando para o passado, né, para o nosso passado, claro, para o futuro de Daniel, mas para o nosso passado, e não para uma futura lei dominical. É impossível você ser fiel ao texto bíblico e aplicar esse texto para o futuro. Eu sinto muito, não tem como eu aceitar essa interpretação do pastor Samuel completamente fora do que o próprio texto ele constrói, porque a gente tem uma sequência de você receber a revelação bíblica, né, e essa revelação bíblica depois ela ser repetida e ampliada, né, e o Apocalipse 12 ele é só Daniel 12 ele é só a consumação de tudo isso. Bom, o amigo aqui coloca uma questão. Eu vou comentar aqui o que o Bruno Robson está falando sobre Daniel 12, e é bem interessante a questão que ele coloca aqui, o questionamento dele, mas antes eu gostaria de responder uma coisa aqui. O amigo coloca assim, e eu coloquei aí na tela para nós, né? O problema é que o Samuel Ramos tem sofrido perseguição por expor a sua interpretação. Veja, amigos, ninguém, como nós já falamos aqui, ninguém está perseguindo Samuel Ramos. Até pela primeira vez, por exemplo, eu mesmo que eu falo sobre isso, né? Eu não sei se o Cervelli já gravou alguma coisa sobre isso, é a primeira vez que eu falo sobre alguma interpretação do Samuel Ramos. Nós não estamos discutindo pessoas, isso precisa ficar claro. Não está sendo discutido pessoas, vida espiritual de uma pessoa, se ela é um servo de Deus ou não, se ela é um verdadeiro cristão. Isso está fora de questionamento. O que está se discutindo é interpretação. Então, ninguém está perseguindo ninguém, certo? Vou botar isso na tela para deixar claro. A posição que a divisão sul-americana tomou de proibir o pastor Samuel Ramos de pregar, isso é a divisão sul-americana e a liderança da divisão sul-americana. Eu e o Thiago, a gente não tem cacife para, né, ficar discutir isso aí. Isso, nós estamos aqui para discutir interpretação, né? Agora, o que o amigo colocou aí, ele ainda colocou o tom, né? O tom é bem interessante que ele coloca
quero ver você explicar Daniel 12:2. Quando acontece, já que tudo aconteceu no modo como você pensa, vocês pensam, né? Seria vocês pensam, seria aí, né? Bom, vamos lá. Deixe-me pegar aqui Daniel 12. Vamos ler o texto, né? Olha só. Veja, Daniel 12. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado no livro. Entende? Olha só já a relação aqui de Daniel 12 com Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala que no final dos tempos, se você pegar o verso 8, o verso 9 e o verso 10, fala do povo de Deus, aqueles que estão escritos no livro. Aqui a mesma coisa, do levantar de Miguel, e ele vai agir em prol daqueles que estão com o nome escrito no livro. Aí vem o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui ele está falando da ressurreição. Continuemos. Os que forem sábios, pois resplandecerão, como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aí olha só o verso 4. O verso 4, ele é aqui uma chave importante para entender o que veio antes e o que veio depois. Ele diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ele diz assim, Daniel, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Por tempo do fim, ele diz assim, tu, porém, encerra o livro. Aí, verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de cada lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Veja, aqui, olha o verso 4 e 5, como eles são importantes. Você tem o verso de 1 a 3, aonde fala do levantar de Miguel, daqueles que estão escritos no livro, uma relação clara com o Apocalipse 13, ressurreição, que é um acréscimo aqui, e aí vem falando dos sábios. Aí o verso 4, ele diz assim, tu, Daniel, porém, cerra o livro, essas coisas são pro tempo do fim, Daniel. Cerra o livro. Ô Thiago. Aí, só um segundo. Pode falar. Para fazer a transição aqui. Aí, olha só, aí no verso 4, então ele diz, olha, cerra o livro. Aí no verso 5, o Daniel agora no verso 5, ele olha e ele vê dois homens. E aí o verso 6 diz, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas, né? Quando se cumprirão essas maravilhas? Aí o que acontece? Ele faz, quando se cumprirão essas coisas? Se referindo ao que veio antes. Está se referindo ao que veio Exato. antes. E agora ele vai explicar, do verso 6 em diante, ele vai explicar eventos que acontecem antes do que acontece no verso 1 até o verso 3. Então, Daniel 12 não tem nenhum problema com a nossa interpretação. Basta ler o texto e perceber que o próprio verso aqui, 4 e 5, ele vai mostrar que agora o que vai ser dito na sequência acontece anteriormente ao que é dito no verso 2 e 3. Pode falar, Cervello. Perdão, cara, te interrompi. Mas o problema aí, cara, é o quê? É a má divisão do capítulo. Porque, na verdade, o capítulo 11, né, que faz uma referência à visão do grande conflito que começou lá no capítulo 10, deveria ter terminado no capítulo 12, versículo 4. Então, essa má divisão de capítulos que a gente tem no livro de Daniel, de certa maneira, acaba afetando a interpretação que alguns têm sobre esses períodos de tempo que acontecem, né, no capítulo 12. Então, o capítulo, o capítulo 12 deveria, na verdade, começar no versículo 5. Né? E aí, no caso, o capítulo 12, ele seria a conclusão
né, de tudo que foi visto antes, e não é nenhuma nova revelação. Sim. E agora, Cervelli, olha só essa daí, né? O amigo Castro, ele diz assim: amigos, se vocês não demonstrarem que houve um decreto de Justiniano sobre o papado, em 538, nem 1000 versículos salvam a teoria de vocês. E aí, Não, mas Cervelli? não teve nenhum decreto em 538, foi em 534. Né? Em 538 foi a derrota dos ostrogodos. Então, em 508 você tem a derrota dos visigodos, né, por Clovis. Então, que seria a primeira das tribos bárbaras derrotadas, né? Derrotada. Aí, em 534 você tem os vândalos, né? E você tem em 538 a derrota da última tribo bárbara ariana, que se opunha ao papado. Então não tem nenhum decreto 538. Quando se menciona 538, que eles estão falando de Justiniano, quando ali você tem a relação do primeiro Papa agora, como se tornando agora o chefe da igreja como um todo, tá? Então, vamos continuar aí. Cervelli, aquele momento você queria falar alguma coisa, você quer acrescentar alguma coisa aí sobre Daniel 12? O Gui colocou uma questão muito interessante aqui, e aí, se você não tiver aí alguma coisa para colocar, eu gostaria de colocar a questão do guia aqui na tela. Um abraço para você, viu, Guilherme? Que a questão do guia aqui, ela é bem interessante. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ficou bem aqui atrás o que o Gui comentou, que ele pergunta se a besta de Apocalipse 12, deixa eu ver aqui... Bom, eu não estou achando aqui a pergunta do Gui. Eu vi a pergunta mas a dele. pergunta dele é basicamente... Então, comente sobre ela aí, que eu acho que é um outro ponto importante para nós falarmos, né, Cervelli? Então, ali em Apocalipse 12, a gente tem o dragão, ele representa primariamente Satanás, mas ele também representa, no caso, o Império Romano. Tá? Então, na verdade, você vê essa besta que ela vai se manifestando em fases diferentes. Então, você tem uma mesma besta, não só no capítulo 12, 13 e 17, mas também no capítulo 11. Né, a besta que sobe do abismo. Então, aquele verso ali, ele está apontando para o que nós iremos ver nos próximos capítulos, né? Então, é um verso como se fosse um verso proléptico, né? Ele tá como que dando só alguns detalhezinhos que vão ser expandidos nos capítulos posteriores. Mas então a gente tem uma única e mesma besta. Tá? Obviamente, em Apocalipse 12, o dragão representa primariamente Satanás, mas ele também representa ali o Império Romano. E isso tem sido reconhecido por muito tempo, não só pelos nossos intérpretes, nossos pioneiros adventistas, mas por não adventistas também, né? Mas Tiago White, Andrews, todos eles reconheciam ali como fases diferentes da mesma besta. Certo. Isso daí é muito importante de se ter em mente, né? E é interessante, amigos, perceberem isso que o Cervelli falou, né? A questão de serem fases diferentes da mesma besta. Porque como eu comentei anteriormente, quando nós olhamos para Daniel 7, e nós vemos ali Daniel 7, né, que fala do quarto animal terrível espantoso, que nós identificamos como sendo Roma, e o chifre pequeno, então, seria uma continuação, seria uma nova fase do mesmo império. E é interessante porque quando nós pegamos ali Apocalipse no capítulo 13, verso 1, fala da besta que sobe do mar. E quando nós pegamos a literatura judaica da época, Roma é considerada como isso, né? É vista dessa forma. Eu gostaria de ler aqui com vocês, eu estou com os apócrifos aqui na mão, e só para especificar, tá? Isso daqui é para contexto histórico. Qual é a importância de ler os livros apócrifos? É para saber como que o povo daquela época pensava. E olha só como que eles pensavam. Quando nós pegamos quarta Esdras 1 e 2, diz assim: na segunda noite tive um sonho, e eis que veio do mar uma águia que tinha 12 asas
emplumadas, e 13 cabeças. Olhei, e eis que ela abriu as asas, tá? Por toda a terra, e todas as asas do céu se agitaram, tá? Sobre ela, e as nuvens foram reunidas sobre ela. Então é interessante que essa águia aqui, né, ele tem um sonho onde ele vê uma águia subindo. Agora, olha que interessante, quando nós vamos aqui a quarta Esdras, no capítulo 12, verso 11, é dito assim: a águia que viste vindo do ar é o quarto reino que apareceu em uma visão de teu irmão Daniel. E quando você pega aqui o livro de Esdras, essa águia, ela surge do mar. Então, o que acontece? Na literatura judaica da época de João, lembrando que quarta Esdras, ele é datado de mais ou menos 100 antes de Cristo, de 100 anos antes de Cristo. Então, quando você pega essa leitura, Roma, ela é reconhecida como o quarto animal que surge das águas. Portanto, quando João, no capítulo 13 de Apocalipse, verso 1 e 2, ele fala de um animal, de uma besta que emerge das águas, o leitor da época já sabia de quem ele estava falando, já sabia de quem ele estava falando, tá? O leitor judeu religioso já sabia, porque isso era comum dentro do contexto judaico. É interessante também a percepção de que esse animal, ele é um animal mau, certo? Porque quando você pega para ler a literatura da Bíblia hebraica, né, conhecida popularmente como Antigo Testamento pelos cristãos, sempre que você tem um animal saindo do mar, ou pelo menos quase sempre, seja, por exemplo, no livro de Jó, né, são forças malignas, forças opostas a Deus. Ok? Então, quando João ele fala no Apocalipse, ele tem tanto esse background de Roma como sendo um animal, como sendo aquele que surge do mar, o quarto animal de Daniel, quanto o background da Bíblia hebraica também, de que um animal que surge do mar, né, ele tem uma besta que surge do mar, ela não é algo positivo, é um poder que se opõe a Deus. Então, veja, historicamente, você vê claramente Roma ali. E essa Roma, ela agora aparece numa nova fase, que é a fase que nós chamamos de fase papal. Por quê? Porque no início você tinha os imperadores que exerciam uma grande força. Porém, como eu mencionei anteriormente, quando em 476 cai o Império Ocidental e você tem agora a igreja à frente, vai destruir as 3 tribos ali, certo? Bárbaras, e ela vai passar a ter mais força, a igreja agora ela vai ter tanto um poder político quanto religioso. Você tem uma nova fase. Para dar um exemplo, você tem ali por volta de 1057, eu acho que 1057, Gregório, certo? Você tem o Gregório, que era o Papa, Gregório era o Papa, e Henrique era ali o imperador. E aí, olha que interessante, eles tiveram um problema, e aí o Henrique quis excomungar, o Henrique IV quis excomungar o Papa, mandou uma carta lá, dizendo que estava insatisfeito com o Papa e tudo mais. E aí o Papa mandou uma carta de volta, dizendo para ele que ele não era mais imperador. E os amigos dele... Forte, para você ver a relação que a igreja tinha. E aí o pessoal ali, que era o que estava à volta dele, esse pessoal vai dizer, olha, tu tem que fazer as pazes com o Papa. Tu tem que fazer as pazes com o Papa. E aí o Papa tá viajando, ele estava, acho que, se não me falha a memória, em Alf, se não me falha a memória, no castelo, era inverno rigoroso, neve, e ele deixa Henrique plantado. 3 dias Henrique fica plantado, de acordo com a história, de joelhos perante o portão, pedindo perdão para o Papa Gregório. E aí, quando ele entra, então, o Papa Gregório diz, não, você pode continuar sendo com seu cargo e tudo mais. Então, veja o poder que esse pessoal tinha mesmo. Deixa o Cervelli falar um pouco, eu falo. Senão... Não, é isso mesmo. Ellen White comenta isso no livro Grande Conflito, né? E é fantástico, como você colocou mesmo. Ou seja, o Papa, ele é acima do imperador de praticamente toda a Europa, né? Então, isso demonstra realmente o poder papal, né? E mesmo que a nossa interpretação dos períodos
proféticos, né, não esteja 100% correto, que a gente tem errado alguns anos ali, do começo ou do início do período, você pode ter certeza que é mais ou menos naquela época ali, né, isso aí não tem dúvida. Esse exemplo que você colocou é fantástico. Exatamente. Então, essa é uma percepção histórica, não é algo que está na nossa cabeça. Então, quando você olha para o período, esses 1260 anos, que vão se findar em 1798, você vê exatamente isso. Podemos pensar, por exemplo, na Inquisição Espanhola, certo? Então, você tem vários eventos históricos que demonstram que, de fato, a igreja tinha muito poder. Então, o que nós estamos falando aqui, amigos, em síntese, é que nós temos o mesmo poder que é Roma, mas em fases diferentes. Seriam fases diferentes de um mesmo poder. Então, você tem a fase do animal terrível e espantoso, por exemplo. Roma, que perseguiu no primeiro século judeus, perseguiu cristãos, certo? Que usou cristãos para acender postes, para inaugurar praças. Então, você tem a Roma numa perseguição aí contra judeus, contra cristãos. Mais tarde, essa perseguição continua. Você tem imperadores aí que foram terríveis. Você tem Nero, você teve Calígula, você teve Diocleciano. Então, você tem vários imperadores ao decorrer da história que foram homens que empregaram perseguições mesmo. E aí você tem, não é diferente quando você tem um império, o período papal. E é interessante por quê? Porque, embora fosse uma fase diferente, mas o espírito ainda continua sendo o mesmo. Tá? O espírito de perseguição, de querer implantar suas ideias à força e tudo mais, ele ainda é o mesmo. Agora, um ponto interessante, Cervelli, eu creio que essa questão já ficou bem clara, né? Não tem como nós colocarmos os 42 meses e jogarmos para o futuro. Eu creio que isso daí já ficou bem claro. Agora, para nós fecharmos essa nossa live aqui, aí mais ou menos com 1 hora, né, de live, só sobre essa questão, e aí até o Cervelli comentou, né, nós falar sobre as trombetas, aí nós vamos ver se de repente marcamos uma live na próxima semana só sobre as trombetas, né, Cervelli? Foi sobre as trombetas que você falou, né? Foi isso, né? Sim, a gente pode falar também sobre o Apocalipse 17. Isso. Você quer entrar? Você quer falar agora sobre o Apocalipse 17 ou quer marcar uma para falar sobre o Apocalipse 17? Não, a gente pode marcar outra live, né? Para não ficar muito longa, né? Para o pessoal não ficar muito cansativo. Sim. Só para nós fecharmos, então, eu coloquei aí o que o Miqueias comentou, e eu acho que isso é muito importante. O Miqueias coloca aí a questão, método historicista é o nosso método, e não o futurismo. Exatamente. Inclusive, eu gostaria de recomendar uma obra para vocês, rapidamente, eu vou colocar ela aqui na tela, me deem licença só um segundo aqui, para eu colocar essa obra na tela, deem uma olhada aí. Essa obra aí, ó. Vocês estão conseguindo ver ela? Olhem só essa obra aí, amigos. Ó, as interpretações do Apocalipse, certo? 4 pontos de vista. E aí, quais são os 4 pontos de vista que vão ser abordados aqui? É o ponto de vista preterista, o ponto de vista idealista, o dispensacionalista, né, que é o progressivo, e aí você tem o dispensacionalista clássico aqui. Então, inclusive, eu acho que essa obra aqui eu creio que nem é mais publicada. Então, se algum de vocês, inclusive, quiser essa obra para estudar um pouco mais, ela tem nenhuma obra muito grande, tem só 122 páginas, é só falar comigo aqui nos comentários após a live, e aí eu posso mandar por e-mail esse livro. Vocês vão colocando o e-mail de vocês aí eu mando para o máximo de gente ao mesmo tempo possível, para não precisar ficar mandando um por um. Outro livro que eu gostaria de recomendar para vocês, amigos, é essa obra aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra aqui que está com a capa melhor. Deixa eu voltar aqui. Opa, essa aqui mesmo, tá? Essa obra aqui, ó, é a do Ranko Stefanovic. Eu, particularmente, eu gosto muito, são 3 obras que eu gosto, aí, ó, essa daqui, ó,
tá? Infelizmente ainda não tem em língua portuguesa, certo? A revelação de Jesus, né? Apocalipse é a revelação de Jesus, tá? É muito boa essa obra do Ranco, é um calhamaço, quase 700 páginas. Bom, deixa eu me voltar aqui. Ok, vamos lá. Então, voltando aí. Então, amigos, são obras, essa obra aí mesmo que eu botei ali o PDF, se vocês quiserem eu posso passar para vocês, eu acho que nem é mais publicada essa obra, não vi mais em lugar algum, para vocês conhecerem aí as outras escolas de interpretação e vocês darem uma olhada. Eu recomendaria que vocês também dessem uma lida nessa revista aqui, certo? A Parousia, tá? Que é uma revista acadêmica, aqui vai falar bastante sobre o método historicista, e inclusive, essa obra aqui também, que é uma obra que eu recomendo, tá? O Cervelli não está colocando obras ali, viu, pessoal? Porque o Cervelli, ele mora lá nos Estados Unidos, ele é chique. E aí as obras que ele vai colocar seriam em inglês, aí ficaria difícil até para vocês terem acesso aqui. Mas essa obra aqui é muito boa, ó, tá? O primeiro capítulo já é princípios fundamentais de interpretação, tá? As 8 visões básicas. E aí você vai ter muita coisa boa nessa obra. Uma outra obra sobre profecias do tempo do fim, muito boa, é essa daqui, ó. O futuro. Fantástico. Muito boa essa obra. Tá? Inclusive tem um capítulo aqui só sobre as estruturas literárias dos últimos capítulos de Daniel. Fantástico. Demonstrando estruturas de quiasmo e etc. Muito boas. Então, são obras que eu recomendo para vocês. E sobre Apocalipse capítulo 3, especialmente, eu já tinha recomendado no início e volto a recomendar essa obra aqui, certo? Tá? Essa daqui é da Casa Publicadora, e essas outras 3 aqui é da Unasp Press, tá bom? Essa daqui e essa daqui são da Unasp Press, certo? Amigos, é isso aí por hoje. Cervelli, dê o seu adeus aí e faça uma oração para nós. Beleza, mas quero agradecer aí todo mundo, né, que participou da nossa live, e vamos ver se semana que vem a gente ou fala sobre o Apocalipse 17 ou sobre as trombetas, né? E participem aqui com a gente, se inscrevam no canal, divulguem aí o nosso trabalho. E, de novo, a gente não tem problema nenhum com o pastor Samuel Ramos. Pelo contrário, eu admiro a pessoa dele, né? Mas cada um tem a sua opinião. Opa, desapareci aqui. Então, e aí, gente, e é o que o Cervelli falou, né? O intuito aqui nosso é discutir ideias, tá? Nós não estamos preocupados aqui em atacar pessoas, editoras, né? De vez em quando a gente lê uns comentários, porque são pessoas que partem para o ataque pessoal, né? Para o ataque pessoal, não conseguem ficar no campo das ideias. E essa nunca é a nossa intenção. Nós não vamos responder comentários mal educados, porque nós estamos aqui para discutir ideias, refletir sobre ideias, né? Então, recomendar livros para vocês que falem sobre ideias, tá? Então, fiquem na bênção. Cervelli, faz uma oração para nós finalizarmos a nossa live. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de poder falar mais sobre a Tua Palavra. E nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro complicado, e muitas vezes nós cometemos erros por ignorarmos certas regras de interpretação, mas isso é normal, todos fazemos isso uma vez ou outra, Senhor. Então eu te peço que o Senhor possa nos iluminar para cada dia compreender melhor a Tua Palavra, e que acima de tudo, Senhor, esse estudo das profecias não sirva não para esclarecer alguma curiosidade do futuro, mas para nos acercarmos mais de Ti. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Abraço, amigos.